Estamos chegando na próxima parada do calendário judaico, a festa de Pesach, que é a festa da Emuná e a festa do agradecimento. A gente reconhece que Deus é aquele que controla tudo o que acontece na nossa vida e a gente agradece todas as coisas boas que Ele faz e que Ele fez desde o começo, quando Ele tirou a gente do Egito, todos os milagres. E assim, na primeira noite de Pesach e fora de Israel também na segunda noite, a gente vai fazer o Seder de Pesach, a gente vai ler a nossa Haggadah e a gente vai recontar toda a história com detalhes, todos os milagres, todas as bondades que Deus ele fez para a gente no momento da saída do Egito. O Talmud explica para a gente que uma das regras da Haggadah, de contar a história da saída do Egito, é que ela tem que ser do Gnai para o Shevach. Tem que ser das coisas ruins e negativas para coisas boas e positivas. Existe uma machloket, temos uma discussão no Talmud, o que quer dizer Gnai e Shevach? Isso é em termos físicos ou isso é em termos espirituais? E na prática, a halachá, a lei, é que a gente segue as duas opiniões. A gente começa a nossa Haggadah falando avadim ainu, fisicamente falando, a gente começa de uma maneira negativa, nós éramos escravos e a gente estava lá no Egito com dificuldades e Deus salvou a gente. E também na continuação a gente fala, nós éramos idólatras antes da época do nosso patriarca Abraham e Deus trouxe a gente para um caminho de servir a Hashem, de cumprir as mitzvot. Então a gente vai cumprir na prática as duas opiniões do Talmud. A grande pergunta é, por que essa regra que o Talmud coloca, que para a gente cumprir aqui essa mitzvah de recordar a saída do Egito, de agradecer a Deus, precisa ser necessariamente do Gnai para o Shevach, do lado negativo para o lado positivo, tanto materialmente falando quanto espiritualmente falando. Então, vamos entender que cada uma dessas duas opiniões que o Talmud trouxe e que a gente vai fazer na prática, as duas opiniões, ela vem ensinar alguma coisa na nossa característica de Hakarat Hatov, de ser uma pessoa agradecida, de ser uma pessoa que sabe reconhecer as coisas boas que a gente recebe na vida. O lado material, quando você tem alguma coisa boa na vida e você quer agradecer, é muito importante a gente contrastar com a tua situação anterior, quando você estava com dificuldades, quando você estava com necessidades, e agora compara com a tua situação atual. Normalmente, quando a gente já está bem, quando a gente já está estável, a gente está tranquilo, a gente acaba esquecendo quantas coisas boas a gente recebeu. Então, para a gente ter um reconhecimento verdadeiro e completo, lembra onde você estava. Avadim ainu, olha, eu era escravo, a gente apanhava, a gente não tinha comida, a gente passava necessidades, mas Deus tirou a gente com mão forte, com braço estendido, e agora nós somos homens livres e a gente não tem mais escravidão, a gente não tem essa vida tão pesada como era a vida da escravidão. Dessa maneira eu vou ter Hakarat Hatov, eu vou saber reconhecer quando eu vou contrastar aonde eu estava e aonde eu estou hoje em dia. Assim vale para qualquer situação na vida. Uma pessoa que hoje em dia, Baruch Hashem, já cresceu na vida, já está bem, já é dono de uma empresa, lembra de como você começou, como era difícil, você estava lá embaixo, ainda sonhando um dia em crescer, compara o que você tem hoje com o que você tinha e você vai ter muito mais agradecimento a Deus por tudo que Ele te fez de bom. E fora isso, espiritualmente falando também, a gente vai relembrar que os nossos antepassados eram idólatras e hoje em dia a gente está no caminho correto espiritualmente falando. Por que isso é importante? Lembrar essa mancha do nosso passado e agora lembrar que a gente está no caminho correto. Então os nossos sábios falam que quando a pessoa ela acha que ela é muito boa, que ela é muito correta, essa pessoa começa a ter o sentimento de arrogância, de orgulho, e o orgulho é inimigo do Hakarat Hatov, do reconhecimento das coisas boas. Por quê?
porque a pessoa orgulhosa, ele acha que tudo que as pessoas fazem para ele não é mais do que obrigação delas, todo mundo realmente tem que servir ele, tem que fazer tudo por ele, já que essa pessoa se sente o centro do universo. Então, a gente precisa de humildade, a pessoa humilde ao contrário. Cada pequena coisa que fazem para essa pessoa que é humilde, ela sabe agradecer, ela sabe reconhecer, ela sente que ela não merece nada, então ela sabe dar valor para tudo que ela recebe na vida. Então, assim a gente fala na própria Haggadah, tem um detalhe aqui, Mitchila uvdei avodah zarah hiu avoteinu, no começo os nossos antepassados eram idólatras, ve'achav keravnu hamakom lavodato, e agora Deus nos aproximou do seu serviço, não é pela nossa inteligência, não é pela nossa força, é pela bondade, pela misericórdia de Deus, que Ele aproximou a gente dos caminhos corretos e não que eu consegui, através dos meus méritos, fazer isso. Isso dá para a gente a humildade, a gente saber reconhecer cada pequena coisa que a gente recebe de Deus e também das pessoas, essa característica de Hakarat Hatov, de saber reconhecer, vale para Deus e também vale para a gente saber reconhecer tudo de bom que a gente recebe das pessoas. Então, a gente precisa, em Pesach, isso para levar para o nosso ano inteiro, virar a chave da nossa vida, a gente se tornar pessoas mais agradecidas, saber reconhecer, e a verdade é que a gente é mal agradecido, principalmente com quem faz muitas bondades. As pessoas, quanto mais próximas e quanto mais bondade as pessoas fazem, mais a gente vai se acostumando e acaba não agradecendo e não reconhecendo. Então, precisa virar a chave na festa de Pesach, saber agradecer tudo que as pessoas fazem e principalmente tudo que Deus faz, quanta bondade, quanta misericórdia. Teve uma vez um rabino, ele estava num evento e ele estava muito cheio, tinha muita gente lá dentro do salão, ele quis dar uma espairecida, respirar um pouco de ar puro, ele foi até a cobertura do edifício onde ele estava e na hora que ele chegou lá em cima, ele vê uma pessoa que está prestes a pular lá de cima, essa pessoa quer acabar com a vida dela, e o rabino chega para essa pessoa e falou, calma, por favor, não faz essa besteira, e o homem está fora de si, começa a gritar com o rabino, você não sabe nada o que eu estou passando na minha vida, minhas dificuldades, e o homem começa a contar, realmente era alguém que estava sofrendo muito na vida, e ele fala, eu não aguento mais, eu quero acabar com tudo isso, eu vou pular daqui agora. E o rabino faz uma pergunta para ele, falou, calma, calma, me fala uma coisa, se você tivesse ainda todos esses problemas que você tem na vida, e você, além de tudo, ainda fosse cego, seria pior? E o homem falou, óbvio que sim, seria pior ainda, se eu ainda fosse cego, Deus me livre de todos os problemas que eu tenho, só me faltava isso, eu ainda ser cego, mas o que isso muda? Então, o rabino pergunta para ele, olha, imagina, você tem todos esses problemas da tua vida e você, além de tudo, você é cego e de repente, na hora que você está para pular, acontece um milagre e seus olhos se abrem e você começa a enxergar. Mesmo assim, você pularia se acontecesse isso? E o homem começa a refletir e fala, eu acho que não. E o rabino pergunta, por que não? Ele falou, não, se eu começasse a enxergar depois de uma vida inteira sendo cego, óbvio que eu ia querer aproveitar, eu ia querer ver o pôr do sol, eu ia querer ver o rosto das pessoas queridas, das pessoas da minha família, eu ia querer ver as paisagens lindas do mundo. Óbvio que se eu fosse cego e começasse a enxergar, eu não ia me matar. Então o rabino vira para ele e fala que seus ouvidos escutem o que tua boca está falando. Baruch Hashem, você não é cego, você pode enxergar, você pode ver as paisagens que você falou, você pode ver teus familiares, as pessoas queridas, você pode ver um pôr do sol. Então aproveita a tua vida, é verdade, eu sei que você tem tuas dificuldades, todo mundo tem dificuldades na vida, isso não é motivo para você acabar com a tua vida. Saiba reconhecer o que você tem de bom, não os problemas, não as dificuldades, olha quantas coisas maravilhosas que você tem na vida. E esse rabino conseguiu salvar a vida daquele homem. A gente precisa aprender também como o rabino ensinou para aquele homem. Todo mundo tem problemas, tem dificuldades, isso acaba desanimando as pessoas, acaba fazendo com que as pessoas não saibam aproveitar a vida, não saibam reconhecer
e não saibam agradecer. Vamos olhar as coisas boas, vamos tentar fazer, isso é um exercício para a gente fazer para o Seder de Pesach, escrever num papel todas as coisas boas que a gente tem na vida, mesmo que temos dificuldades, que temos desafios, isso é parte da vida, isso também, Deus ele manda isso para a gente crescer, para a gente vencer, para a gente se superar, isso é tudo parte do plano de Deus, mas olha quantas coisas boas, quantas conquistas, para quem tem uma família, para quem tem saúde, para quem tem um trabalho, para quem tem uma casa, para quem tem um carro, tudo que a gente tem de bom na vida, coloca no papel, vai dar uma lista maravilhosa, vai dar uma lista linda de coisas. Vamos começar o Seder esse ano agradecendo a Deus por tudo que a gente tem de bom e até mesmo pelas nossas dificuldades, pelos desafios que vão ajudar a gente a crescer, a subir na vida, a melhorar, a ganhar novas habilidades e dessa maneira a gente vai viver mais feliz, a gente vai viver muito mais agradecido. Vamos aprender a agradecer as pessoas e principalmente agradecer a Deus por todas as coisas boas que a gente recebe o tempo inteiro do nosso Criador do mundo. Chag Sameach!